Olá, amigos. Vamos continuar com nossa atualização em ecocardiografia e hoje vamos falar o polêmico tema da função diastólica. Então, nós vamos tentar aqui mostrar uma forma de avaliar a função diastólica de maneira de não fazer diagnósticos de disfunção diastólica indeterminada ou minimizar esse fato dos diagnósticos de disfunção diastólica indeterminada. Então, nós podemos dizer aqui que os tipos de disfunção diastólica são basicamente aqueles que apresentam aumento da pressão do átrio esquerdo e aqueles que não apresentam aumento da pressão do átrio esquerdo. Então, a alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo, ele apresenta a pressão do átrio esquerdo normal e corresponde à forma mais leve de disfunção diastólica de grau 1. Que se caracteriza, então, por um retardo do relaxamento ventricular, ou seja, uma disfunção que ocorre na fase ativa da diástole, quando o mecanismo de contratorção ventricular fica mais lento, ou que diminui o enchimento diastólico na fase inicial, na fase de enchimento rápido ventricular, aumentando o tempo de relaxamento isovolumétrico, por exemplo, e diminuindo o tamanho da onda E do fluxo mitral. Esses pacientes podem ser muitas vezes assintomáticos, mas quando apresentarem sintomas, elas podem representar, às vezes, uma doença arterial coronária, por exemplo, ou alguma outra alteração. Então, é muito importante essa determinação, porque é uma disfunção diastólica inicial, na qual ainda a pressão do átrio esquerdo não aumentou. Nós temos os outros tipos, já com aumento da pressão do átrio esquerdo, a disfunção diastólica de grau 2 e grau 3, grau 2 conhecida como disfunção pseudonormal e o grau 3 conhecida como disfunção restritiva do enchimento ventricular. Nós vamos ter esse retardo do relaxamento ventricular associado agora com o aumento da pressão do átrio esquerdo por uma diminuição da elasticidade das paredes da cavidade. Ou seja, o enchimento vai ser do tipo restritivo, perda de complacência da cavidade, vai haver encurtamento do tempo de relaxamento isovolumétrico, dilatação do átrio esquerdo e aumento da pressão do ventrículo direito. Esses pacientes, a grande maioria, são sintomáticos, eles apresentam sintomas de disfunção do tipo diastólico, tosse seca, dispneia, fígado palpável, edema de membros inferiores, etc. Então, como que o Guideline de 2016 classifica a função diastólica? Ele classifica a função diastólica em disfunção grau 1, e ele diz que a disfunção grau 1 é aquela que apresenta uma relação entre a onda E e a onda A mitral menor que 0,8, com uma onda E mitral menor que 50 centímetros por segundo na sua velocidade, uma onda E' lateral menor que 10 centímetros por segundo ou medial menor que 7 centímetros por segundo e uma relação E' média normal, ou seja, abaixo de 14. Isso identifica a disfunção diastólica grau 1 sem aumento da pressão do átrio esquerdo. A disfunção diastólica grau 2, segundo o Guideline, é aquela que apresenta uma relação EA que pode variar entre 0,8 e pode ser menor que 0,8, porém com uma onda E maior que 50 centímetros por segundo, ou ela pode variar entre 0,8 e 2, ou seja, ser normal, mas com sinais de aumento da pressão do átrio esquerdo, que nós vamos ver daqui a pouco quais são os critérios para esse aumento da pressão do átrio esquerdo. E ele chama de disfunção grau 3, ou restritiva, aquela que tem uma relação EA maior que 2, com sinais também de aumento da pressão do átrio esquerdo. Então, determina-se o aumento da pressão do átrio esquerdo avaliando 4 parâmetros, que são a velocidade da onda E lateral e medial, onda E lateral menor que 10 centímetros por segundo, onda E medial, E' medial menor que 7 centímetros por segundo, ambas medidas com Doppler tisular do anel mitral, uma relação entre a onda E mitral e a onda E' lateral maior que 13, medial maior que 15, ou a média das duas maior que 14, um volume do átrio esquerdo maior que 34 mililitros por metro quadrado, indexado para a superfície corporal, e uma velocidade de refluxo tricúspide maior que 2,8 metros por segundo. Pelo menos mais de 50% desses 3 parâmetros indicam aumento da pressão do átrio esquerdo. Caso não haja
50% de aumento, ou seja, 2 critérios forem positivos e 2 negativos, segundo o guideline de 2016, a disfunção será do tipo indeterminado. Muito bem, como que nós vamos avaliar então e quais são os parâmetros mais importantes para a avaliação da função diastólica? Primeiro que nós devemos considerar a idade do paciente, porque vai ser a idade do paciente que vai determinar muitas vezes a relação EA da mitral. Por exemplo, aqui um indivíduo de 20 anos normal, ele apresenta uma relação EA maior que 2. No caso aqui, 2,85, e é normal. Ele vai apresentar outros parâmetros de função diastólica normal. Ele apresenta essa alteração ou essa variação da relação EA maior que 2, porque ele tem uma boa complacência ventricular. Ele não precisa praticamente da contração atrial para terminar de encher esse ventrículo esquerdo. Ao contrário, um paciente mais idoso, um paciente de 70 anos normal, apresenta uma relação EA menor do que 0,8, no caso aqui 0,7, mas com os demais parâmetros de função diastólica normais. Portanto, esse é um paciente também normal, só que ele apresenta 70 anos. Isso é muito importante levar em consideração toda vez que vamos avaliar função diastólica. Nós vemos aqui nesse gráfico a evolução etária da onda E em vermelho, da onda A em azul, em pacientes ou indivíduos entre 20 e 40 anos. Nós temos uma onda E elevada, uma onda A menor. Indivíduos na faixa de 40 a 60 anos, uma nítida redução da onda E e aumento da onda A. E pacientes acima de 60 anos, nos quais nós temos um aumento da onda E, mas temos um aumento mais importante da onda A, já com inversão da relação EA menor do que 1. Então, essas variações etárias devem ser levadas em consideração toda vez que se analisa a função diastólica. Outro fato muito importante na avaliação da função diastólica é se existem fatores complicadores que não deixam avaliar pela ecocardiografia a função diastólica. Eles são arritmias, por exemplo, taquicardia, bradicardia, bloqueio AV, que podem interferir na avaliação do Doppler, calcificação da anel mitral, próteses mitrais, estenose mitral reumática, insuficiência mitral de grau importante ou imagem ecocardiográfica de má qualidade. Então, se houver fatores complicadores, nós devemos usar outro método diagnóstico para fazer o diagnóstico de disfunção diastólica, como, por exemplo, o cateterismo cardíaco. Se não houver fatores complicadores, sim, podemos avaliar a função diastólica desse ventrículo. E agora nós vamos passar a avaliar essa função diastólica. Portanto, vamos, em primeiro lugar, sempre avaliar o fluxo mitral. Então, o indivíduo normal é aquele que apresenta, como já dissemos antes, uma relação EA menor que 0, entre 0,8 e 2, com uma onda E com velocidade maior que 50 cm por segundo, uma onda E linha maior que 7 para o anel septal, o que 10 para o anel lateral, um volume do átrio esquerdo normal menor que 34 ml por metro quadrado e uma velocidade de refluxo tricúspide inferior a 2,8 metros por segundo. Então ele apresenta esse padrão de fluxo mitral, esse padrão de Doppler tisular e todas as demais parâmetros são normais. Esse é um indivíduo que apresenta e não tem sintomas. Esse é um indivíduo que apresenta função diastólica normal. O indivíduo que apresenta disfunção diastólica grau 1, ele vai apresentar uma relação EA menor que 0,8, mas com uma onda E com velocidade menor que 50 cm por segundo. E, acessoriamente, ele vai apresentar também uma diminuição da onda E linha do Doppler tisular. Para o lateral menor que 10, geralmente, e para o septal menor que 7 cm por segundo. Porém, o volume do átrio esquerdo, geralmente, ele está normal, inferior a 34 ml por metro quadrado, ou pode estar, às vezes, discretamente aumentado. E a velocidade do refluxo tricúspide também vai ser normal. Claro que aqui devemos considerar também outros fatores que possam provocar aumento do átrio, como, por exemplo, uma insuficiência mitral associada, ou uma hipertensão pulmonar primária, que pode aumentar também o refluxo tricúspide. Excluídas essas causas, geralmente o volume do átrio esquerdo e a velocidade de refluxo tricúspide no grau 1 são normais, indicando que a pressão do átrio esquerdo é normal. No grau 2, denominado pseudonormal, nós vamos ter uma relação EA que pode variar entre 0,8 e 2,
ou ela pode ser menor que 0,8 com uma onda E maior que 50 centímetros por segundo. Mas ele vai apresentar agora sim uma alteração da onda E', medial menor que 7, lateral menor que 10 centímetros por segundo, e também vai apresentar aumento do volume do átrio esquerdo e velocidade do refluxo tricúspide maior que 2,8 metros por segundo. Nesses casos, já são pacientes sintomáticos, nós vamos avaliar o grau de aumento dessa pressão pulmonar. E para tal, vamos utilizar a relação E linha média, por exemplo. Se esse paciente tiver uma relação E linha média menor que 10, muito provavelmente ele vai ter pressão do átrio esquerdo normal. Se esse paciente tiver uma relação E linha entre 11 e 13, ele poderá ter aumento provável da pressão do átrio esquerdo. Mas se essa relação E' for maior ou igual a 14, ele certamente vai ter um aumento da pressão do átrio esquerdo. Então aí identificaria realmente o grau 2 pseudonormal. Nós podemos ver também outros parâmetros, como por exemplo a presença de uma onda L. Uma onda L maior que 20 centímetros por segundo, ela pode indicar que nós temos um aumento da pressão diastólica no meio da diástase diastólica, ou seja, no meio da fase de enchimento ventricular lento, indicando o aumento da pressão do átrio esquerdo. Nós podemos também realizar uma manobra de Valsalva. Na manobra de Valsalva para o grau 2, nós vamos ter uma inversão da relação EA maior que 50%. A manobra de Valsalva deve ser efetiva, pelo menos durante 10 segundos, mantendo uma pressão elevada intratorácica, para que ela seja válida. E essa variação da relação EA tem que ser maior do que 50%. Ela pode ser muito útil quando bem realizada. Por outro lado, nós temos o grau 3. O grau 3 restritivo é aquele que tem uma relação EA maior que 2, com um tempo de desaceleração do fluxo mitral menor que 140 milissegundos, uma onda E linha do Doppler tisular diminuída, tanto no anel medial menor que 7, como no anel lateral menor que 10, e um volume do átrio esquerdo dilatado, maior que 34 mililitros por metro quadrado, assim como a velocidade de refluxo tricúspide aumentada. Pelo menos a maioria desses elementos tem que estar aumentados, e aqui também vamos verificar o aumento dessa pressão pulmonar, valendo o que nós falamos anteriormente. Claro que no grau 3 a probabilidade que essa relação E' seja maior que 14. Assim nós temos aqui uma relação EA bem aumentada, 3,07, e podemos utilizar ainda acessoriamente a velocidade de propagação do fluxo. Velocidade de propagação do fluxo medida pelo modo M-Acores, menor que 50 centímetros por segundo, ele pode indicar também um aumento da pressão do átrio esquerdo. Nós podemos comparar aqui a nossa velocidade de propagação com a onda E mitral. Então, a relação E, velocidade de propagação do fluxo, menor que 2,5, maior que 2,5, não é menor, é maior que 2,5, indica uma pressão capilar pulmonar maior que 18 milímetros de mercúrio. Essa é uma medida que nós podemos realizar quando a fração de ejeção é menor que 40%. Se utilizamos esse método quando nós temos disfunção sistólica ventricular, o que ocorre frequentemente na disfunção diastólica de grau 3. E se não funcionar nenhum desses parâmetros, nós temos parâmetros alternativos que nos permitem afinar o diagnóstico e não fazer o diagnóstico de disfunção diastólica indeterminada. Eles são, por exemplo, para a disfunção diastólica grau 1, o aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico, que nós podemos obter com o Doppler entre a via de saída e a via de entrada do ventrículo esquerdo, com Doppler contínuo, medindo o tempo que vai desde o fechamento, desde que termina o fluxo aórtico até que começa o fluxo mitral. Se esse tempo de relaxamento isovolumétrico for maior que 110 milissegundos, é consistente com um diagnóstico de disfunção diastólica de grau 1, alteração do relaxamento. Quando nós fazemos também nesses pacientes grau 1, o fluxo da veia pulmonar, o componente sistólico maior que diastólico, ou seja, nós vamos ter uma relação componente sistólico-diastólico maior que 1. E a onda reversa é normal.
No grau 2, na disfunção diastólica pseudo-normal, nós já dissemos isso, podemos realizar a manobra de Valsalva, que pode esclarecer se realmente existe uma disfunção de grau 2, uma pseudo-normalização. Na disfunção de grau 2, ainda podemos usar também o fluxo da veia pulmonar e comparar o fluxo, a onda reversa da veia pulmonar, a duração da onda reversa com a duração da onda amitral. Se essa relação entre a relação da onda reversa menos a duração da onda amitral for maior que 30 milissegundos, ele pode indicar um aumento da pressão do átrio esquerdo. Assim como se verificamos que o componente diastólico é maior que o componente sistólico, ou seja, a relação sisto-diastólica menor do que 1, e principalmente se o componente diastólico é apiculado, ele pode indicar aumento da pressão do átrio esquerdo e denominamos esse tipo de fluxo de veia pulmonar como fluxo de padrão restritivo. Temos ainda o recurso da utilização do strain rate diastólico da onda E', ou seja, o strain rate diastólico precoce. Nós vamos medir o strain rate na onda E, ou seja, no início da diástole, no enchimento ventricular rápido. Normalmente esse strain rate é maior do que 1, e se ele for menor do que 1 por segundo, ele pode indicar com uma alta sensibilidade, aproximadamente 84%, e uma excelente especificidade, quase 100% de especificidade, que esse paciente apresenta aumento da pressão do átrio esquerdo. Então, como vimos, aqui nessa avaliação da função diastólica, utilizando todos os recursos que nós temos à mão, que a ecocardiografia nos fornece, que vai desde o fluxo mitral, passando pela avaliação do Doppler tisular, avaliação do fluxo das veias pulmonares, manobra de Valsalva e utilização do strain rate diastólico precoce, nós conseguimos, na grande maioria dos pacientes que apresentam disfunção diastólica, fazer o diagnóstico com maior precisão. Então, meus amigos, será até a próxima.